E o vídeo de hoje é sobre cabelos ondulados. E ele é especial para você que tá um pouco perdida, que acabou de se descobrir ondulada, ou que tá entrando nesse meio e se encontrou com algumas classificações de cabelo ondulado e tá meio perdida. Vitória, que é ondulado 2A, 2B, 2C, qual é o meu, qual é o seu? Eu não tô entendendo. É basicamente um vídeo sobre essas classificações, como entender qual é o seu ondulado e o que eu acho dessas classificações e, para mim, qual a importância delas para nós mesmos. Afinal, é a gente que importa, não é mesmo? Bom, existe uma tabela de classificações. O cabelo liso é o número 1, o cabelo ondulado é o número 2, o cabelo cacheado, número 3 e o cabelo crespo, número 4. E dentro desses 4 números nós temos as letras A, B e C. Então, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, para todos os números, inclusive alguns tipos de liso, para quem não sabe. Como eu sou ondulada e falo sobre cabelo ondulado, nós vamos especificar no número 2. E essas classificações, elas basicamente foram criadas para ajudar na forma com que você lida com o seu cabelo, cuida do seu cabelo, saber como cuidar, saber basicamente o que esperar dele e por aí vai. É para simplificar a sua vida, por exemplo, para você saber escolher o produto que mais se encaixa, o que mais dá certo para o seu cabelo. É um autoconhecimento dado. Você vai perceber que existem métodos diferentes para classificar os cabelos. Então, às vezes, o que eu considero 2A, a pessoa pode não considerar 2A, sabe? É uma coisa muito subjetiva. O que eu vou dizer para vocês é um apanhado de tudo o que eu aprendi na internet, mais a minha experiência. Eu preciso dizer que eu não acho essas classificações tão importantes quanto as pessoas fazem elas parecerem. Então, virou uma coisa de tipo, vi qual é a minha classificação, qual é o meu tipo de cabelo, qual é o seu tipo de cabelo. Já vi menina falando nos comentários, não, seu cabelo não é esse, seu cabelo é tipo 2A, 2B, 2C, sabe? Então, eu não vejo tanta importância nisso, eu acho que é só mais uma das coisas para nos definir e nos classificar e nos colocar numa caixinha. E, na verdade, essas classificações podem ser substituídas simplesmente por um autoconhecimento, por testes e por entender o seu cabelo como você deveria conhecer e entender o seu corpo todo. Mas, enfim, se é para ajudar e se existe, eu acho que é bacana a gente entender e é bacana eu, enfim, falar sobre isso com vocês. Em primeiro lugar, você precisa descobrir se o seu cabelo é ondulado, antes de mais nada. Existem algumas formas de descobrir isso. A primeira delas é olhando o seu cabelo molhado. Um cabelo liso molhado, ou úmido, melhor dizendo, úmido, depois assim, quando começa a secar, um cabelo liso vai ficar liso. Um cabelo ondulado vai formar ondas. Seja a onda que for, seja nas pontas do cabelo ou desde a raiz, se formar onda, normalmente, provavelmente, é um cabelo ondulado. Basicamente, se você saiu, por exemplo, do mar, daí seu cabelo começa a secar e tá formando ondas, ele provavelmente é um cabelo ondulado. Além disso, para você que ainda confundiu o cabelo ondulado com o cabelo cacheado, a especificidade do cabelo ondulado é que ele perde definição muito fácil. Então, se você tem um cabelo ondulado, você pode perder a definição que você fez na finalização ao dormir, ao prender o cabelo, ao encostar a cabeça em algum lugar, ao mexer, passar a mão. Então, um cabelo cacheado, ele não perde tanta definição assim. Normalmente, num day after de uma cacheada, ela não perde os cachos, ela só vai ficar provavelmente com os cachos amassados, entende? Então, as características principais para você identificar o seu cabelo ondulado é olhando ele úmido e observando se ele perde a definição com facilidade. E bom, vamos ser mais específicas agora. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o ondulado tipo 2A, que é o ondulado que normalmente a gente confunde muito com cabelo liso. É as pessoas que falam, meu cabelo é um liso querendo ser ondulado ou querendo ser cacheado, porque ele tem bastante raiz lisa e ele forma ondas mais leves. É quase como aquelas ondas clássicas de onda de praia, sabe? Beach waves, enfim. Classifica bastante, ou enfim, é muito próximo do que é o 2A. São ondas
abertas. É um cabelo que é muito difícil de definir. Se você quiser algo mais definido, você vai ter que se esforçar mais, digamos assim. Mas eu acho que é muito importante entender que o seu cabelo, ele não define tanto e tá tudo bem, sabe? Isso não faz o seu cabelo menos ou mais do que outros cabelos. Porque eu recebo muitas mensagens de meninas falando que tem o cabelo ondulado, mas que o cabelo não define tanto quanto o meu. É isso, gente. Tem cabelos diferentes, muitos cabelos diferentes. O seu cabelo não precisa definir como o meu. Se o seu cabelo é um 2A, ele não vai realmente definir tanto quanto o meu. Ele vai ter ondas abertonas e ondas maravilhosas. Exatamente por ser um cabelo que não tem tanta definição, não ter ondas fechadas, ele precisa de cremes mais leves. Então, normalmente, cremes com alta fixação, mais texturas leves são os ideais. Então, spray, mousse, creme com muita água, gel, são os ideais. Cremes com muito óleo ou creme muito pesado, normalmente vai pesar e deixar o seu cabelo ceboso. Um exemplo de youtuber com cabelo 2A, que dá várias dicas aqui, é a Ingrid, que eu já fiz uma collab com ela, inclusive. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo para vocês conhecerem. O cabelo 2B, que é predominantemente meu cabelo, depois vou falar por que predominantemente, mas enfim, meu cabelo é 2B. É o cabelo que é mais modelável, então é o cabelo que você pode definir a tal ponto que as pessoas vão achar que o seu cabelo é cacheado, tanto que as pessoas já falaram pra mim, por que o seu cabelo não é 3A? Por que o seu cabelo não é 2C? Então ele é um cabelo que você pode definir a este nível, mas se você bater um secador, um ar quente, ele vai parecer um cabelo liso, entende? Então ele é muito maleável e contornável, mas isso também faz com que ele perca a definição muito fácil. Então, no dia que eu lavo o cabelo, meu cabelo fica super definido. É o dia que as pessoas falam, nossa, seu cabelo é quase cacheado. Daí vai passando os dias, meu cabelo vai ficando sujo e ele vai ficando quase liso. Aí as pessoas vão falar, não, seu cabelo é 2A, entendeu? Então é basicamente esse o contexto do 2B. Ele é um cabelo que muda muito e que você não consegue olhar pra ele e falar 2B, porque ele cada dia vai estar de um jeito completamente diferente. Ele é um ondulado que tem uma ondulação mais perto da raiz, ele tem menos espaço de raiz lisa, digamos assim. Ele já forma leves ondas mesmo sem finalização nenhuma. Se você não passar creme algum e não fizer finalização alguma, ele vai fazer ondas mesmo assim. E ele também aceita cremes um pouco mais pesados. Então, você já pode começar a usar alguns cremes com óleo, alguns cremes mais grossinhos. Ainda assim, tomando cuidado, porque creme denso em cabelo ondulado é um pouco perigoso, mas você já pode arriscar um pouco mais. E bom, além de mim, nós temos outras youtubers com cabelo 2B. A Jéssica Caroline, por exemplo, e a Débora Alcântara também tem um cabelo 2B. Ela ainda tá descobrindo o cabelo dela como ondulado, mas ela fala algumas vezes sobre ele e o cabelo dela é muito parecido com o meu. O ondulado 2C é o ondulado cacheado. É o que as pessoas confundem direto com o cabelo cacheado. O que diferencia ele dos cabelos cacheados é que, mesmo ele perdendo menos definição do que os outros ondulados, ele ainda perde definição. Então as ondas vão ficando mais abertas, menos definidas com o decorrer do tempo. Então é isso, principalmente, que diferencia um 2C de um 3A, por exemplo. Ele é um cabelo muito mais fácil de definir, você não vai precisar se esforçar tanto e, portanto, é um cabelo que perde menos definição. As ondas, elas são bem fechadinhas, então elas formam até cachos bem abertos, assim, curvas que parecem cachos, sabe? E é um cabelo que precisa de mais óleo, porque quanto mais fechada a sua onda, mais óleo, mais nutrição o seu cabelo vai precisar. Alguns exemplos de youtubers que têm um cabelo 2C é a Bruna Vieira. Então, basicamente, resumidamente, todos os cabelos ondulados têm duas características predominantemente. São cabelos um pouco mais difíceis de definir e são cabelos que perdem mais definição. O que muda entre eles, o que muda do A, do B e do C, é a intensidade com que isso acontece. Então, um vai perder mais definição, outro menos, outro é mais fácil de definir, outro menos, mas os três possuem essas características. E é muito importante falar que, normalmente, a gente não tem um cabelo só na nossa cabecinha. Então, é muito difícil falar pra vocês que meu cabelo é 2B. Eu falo porque
a maior parte do meu cabelo é 2B, mas o topo da minha cabecinha é um 2A. Então, como ele fica por cima e aparece mais, às vezes as pessoas acham que o meu cabelo é 2A, mas é mais esse topinho aqui. E é assim na maior parte das brasileiras, porque a gente tem uma mistura danada. Então, dificilmente você vai ter só um tipo de ondulado na sua cabeça. Você vai ter um predominante, mas você vai ter talvez os outros dois na sua cabeça, sabe? Mas enfim, isso é completamente normal e eu acho bem engraçadinho hoje em dia. Hoje em dia eu acho isso divertido, sabe? Mas enfim, antes era um pouco difícil pra mim entender também que ele era um pouco imperfeito, digamos assim. E além disso, mesmo seu cabelo sendo 2B, como o meu, por exemplo, ele pode ser super diferente, porque não é só a curvatura que define como o seu cabelo vai aparentar. Também muda de acordo com a grossura do fio, com a porosidade do fio, com os seus hábitos, com a água do seu chuveiro, eu não estou brincando. Então assim, só porque você tem um cabelo 2B, não quer dizer que seu cabelo vai ser igual ao meu. Eu acho que é impossível você encontrar dois cabelos que são exatamente iguais, porque enfim, as pessoas são completamente diferentes em todos os aspectos. Mas é isso tudo que eu gostaria de dizer. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o que é cada um deles, para que essas classificações servem, e também que você pode simplesmente ignorá-las e testar o que você quiser no seu cabelo até você achar o que dá certo, e também aceitar que o seu cabelo define menos, define mais, perde menos, enfim, sabe? Só viva e conheça o seu cabelinho sem se prender tanto a nomenclaturas e classificações. Olá, quer ter os cabelos dos sonhos? Com um crescimento de até 4 vezes mais. E ainda cuidar das unhas e da pele? Se sua resposta for sim, clique no link que está na descrição do vídeo, ou link no primeiro comentário.